Estamos de volta na estreia, né, da Rede Podcast do GAC. Hoje, dia 20 de outubro de 2025, iniciando a nossa primeira edição. À minha esquerda aqui, nosso convidado que vai participar da mesa entrevistadora, Ícaro Cruz. Nós temos como entrevistados hoje a doutora Débora Abreu, que vai falar sobre Previdência Social, e a doutora Deise Magalhães, que vai falar sobre saúde dos pés. Não é isso mesmo? Isso. Vamos começar com a apresentação. Ícaro Cruz. Vamos lá, pessoal. Então, meu nome é Ícaro Cruz, eu sou corretor de imóveis há 16 anos. Hoje, team leader da Remax Express, uma unidade da maior rede imobiliária do mundo. E me sigam lá no Instagram, @IcaroCruzCorretor. Maravilha. Doutora Débora, fala um pouquinho da sua história. Se apresente primeiro, não é isso mesmo? Eu sou a doutora Débora Abreu, advogada especialista em direito previdenciário. Estou aqui para passar informações para vocês, para ajudar quando vocês forem dar entrada na aposentadoria e escolher o melhor salário de benefício. Então, doutora Deise Magalhães. Eu sou Deise Magalhães, sou fisioterapeuta há 13 anos e há vai fazer 9 anos, o Instituto ADM, né? E agora se transformando em Instituto de Saúde. Eu estou aqui para a gente poder conversar, saber mais sobre a saúde dos pés e essa importância da estrutura dos pés da nossa área. Maravilha. Então, aproveitando aqui nosso amigo Ícaro Cruz, é da área imobiliária, qual é a maior curiosidade em relação à previdência para os profissionais autônomos do mercado imobiliário? Vamos lá. Pergunta para a doutora Débora. Nós, como corretores, temos, por sermos profissionais autônomos, sempre temos essa curiosidade de quando começar a contribuir, como é que a gente faz, qual profissional que a gente procura para poder começar a contribuir, para que no final da carreira a gente tenha também um benefício previdenciário, né, uma aposentadoria. É super importante procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Um advogado que você confie. Você pode, inicialmente, fazer um planejamento previdenciário para aquelas pessoas que já têm uma jornada, né, que já trabalhou em empresas com carteira assinada, mas é importante procurar para saber qual é o código específico para poder pagar essa contribuição do INSS. Porque acontece muito das pessoas pagarem com um código incorreto e aí essas contribuições não serem validadas e aí a pessoa ter surpresas desagradáveis na hora de dar entrada na aposentadoria. Maravilha, maravilha. Agora me diz uma coisa, vamos agora passar para a doutora Deise Magalhães. Eu estou curioso em saber um pouquinho da sua história, porque até onde eu tenho conhecimento, você iniciou esse empreendimento em Lauro de Freitas, né? Hoje você está onde? Exatamente, há 9 anos, né? Vamos fazer 9 anos, que foi uma história que começou com o sonho de quem sai da faculdade, né? Para poder ajudar as pessoas. E aí, quando eu fiz a minha primeira especialização na área dos pés, em 2017, que eu comecei a atuar, comecei em clínicas de colegas que emprestavam salas para atender, e aí fui aumentando para uma salinha menorzinha. Eu tenho uma história muito interessante, que é quando, aqui em Lauro de Freitas, na Priscila Dutra ali, eu tive a oportunidade de uma colega viajou para o interior, a sala ficou disponível, mas a sala era um local que tinha que subir com uma escada, aquelas escadas. E aí eu subia todos os dias cheio de equipamentos, aqueles equipamentos de exame. E todos os dias, para mim, aquilo ali já era minha vida perfeita, né? Mas tudo vai acontecendo conforme... Eu costumo dizer que quanto mais entrega você tem, o resultado ele é inevitável no final. Então, eu sempre me entreguei muito para aquilo que eu estava fazendo. Aí vem pandemia, fecha tudo, que foi quando eu dei o passo maior para ir para o aéreo empresarial, que era aqui em Lauro de Freitas também, uma sala de 33 metros quadrados, e a entrega continua acontecendo, a sala ficou muito pequena, e a gente foi para Salvador, porque atendemos muitas pessoas do interior, né? Então, a localização em Salvador ficava muito mais fácil para poder receber esses pacientes que vêm em busca do cuidado dos pés, entendendo da importância dessa estrutura para todo o nosso corpo e principalmente na nossa mobilidade e liberdade de vida, né? Porque sem pé, com dor no pé, a gente não faz nada, né? É a base, né? A base. É. E, pelo jeito, a doutora Débora é cliente da doutora Deise, né? Sim, conheço a doutora Deise há muitos anos, lá no iniciozinho, em Lauro de Freitas, e ela tem me acompanhado, que eu tenho uma perna um pouquinho maior do que a outra, então
sinto uma dificuldade, né, para andar, dor nos pés, e fazendo tratamento com ela, uso palmilha diariamente e assim melhorou significativamente. O desconforto melhorou, não. Eu não tenho mais desconforto usando a palmilha. Então, foi excelente. Eu fiz um exame que ela faz na clínica dela, que é a baropodometria, que aí viu exatamente o que eu precisava, e eu uso a palmilha. Ela lá faz o exame, faz todo o acompanhamento, fisioterapia, e faz as palmilhas. E é o que eu uso hoje, me traz qualidade de vida. Perfeito. Já é uma prática dentro do projeto da rede podcast do GAC, Grupo Amigo do Comércio, convidar pessoas de segmentos que as atividades se comuniquem de alguma forma. Eu gostaria de saber assim, o que vocês visualizam a nível de público e identidade sobre a questão previdência e saúde dos pés? Tem alguma referência, alguma relação nessa questão de aposentadoria? Tipo assim, eu tenho problema nos pés. Eu consigo me aposentar se eu não consigo me deslocar direito, se eu tiver uma deficiência muito grande? Assim, o benefício previdenciário, que é o antigo auxílio-doença, né, que hoje é chamado benefício por incapacidade temporária, antigamente chamado aposentadoria por invalidez, que hoje é chamado benefício por incapacidade permanente, não é pelo problema de saúde que a pessoa tem. Por exemplo, a pessoa tem um câncer, não significa que ela vai ter uma aposentadoria por invalidez. Então, é a incapacidade que esse problema de saúde vai causar nessa pessoa. Então, se ela tiver um problema grave nos pés, que isso realmente incapacite, e a profissão dela precisa dessa mobilidade, por exemplo, um vendedor que fica em pé, um gerente balconista o tempo todo em pé. Então, existe sim a possibilidade de requerer um benefício previdenciário, que é o auxílio-doença, né, que o pessoal popularmente chama, que é o benefício por incapacidade permanente, benefício por incapacidade temporária, para que essa pessoa possa se tratar para futuramente voltar a continuar a sua atividade. Muito interessante. Agora, sim, na sua clínica, por exemplo, hoje, o seu público é mais pessoas de que faixa etária? Então, como a gente trabalha desde criança aos idosos, a gente passeia por todas as idades. E é muito interessante a Débora trazer isso, né? Porque atendo muitas jovens adultos e idosos também, que levam, né, essa comunicação relacionada à dificuldade da liberdade de movimento. Inclusive, é um lema da gente lá. Nós existimos para que a sua liberdade continue viva. Então, limitação de movimento, né, mobilidade, paralisa as pessoas. Então, uma dor no pé, uma dificuldade de andar, te impede de passear, além do trabalho, né? Mas te impede das atividades básicas do dia. Você não quer fazer nada, você não quer brincar, você não quer fazer uma atividade física. Então, todas as outras áreas do seu corpo vão sendo comprometidas pelo simples fato da sua mobilidade estar limitada. Né? Então, você perde a liberdade. Então, trazer essa questão, né, da previdência, relacionando com essas pessoas que têm alteração da pisada, elas têm que realmente ter um tempo para se cuidar, né, para que elas consigam retornar à vida, né? Porque pé paralisa mesmo as pessoas. Você tinha uma clínica na área da saúde dos pés e hoje você está migrando para instituto. O que isso significa na prática? Da clínica para o instituto? Então, né, quando a ADM surge, né, surge apenas com a minha especialidade, né? Então, eu sou especialista em pé e pisada. Então, era DM clínica dos pés, né? Então, era bem nichado para os pés. Mas hoje a gente sente que o corpo ele é muito maior do que apenas uma estrutura. Então, ver essa necessidade, né? Às vezes o paciente finalizava um tratamento e estava muito bem, e aí a gente encaminhava para outros profissionais, aí vai fazer um pilates, aí vem uma acupuntura, está com dor na coluna, vamos ver um osteopata, um quiropraxista. Então, a gente decidiu, né? Eu e o meu sócio, que é o meu esposo Murilo, a gente decide, então, aumentar esse leque, né? Por que não ficar todo mundo aqui?
né? Por que não deixar o acompanhamento completo, além dos pés? Vamos olhar essa pessoa como um todo. Então, a gente está levando terapias integrativas, terapeutas que vão trabalhar também mente, né? Corpo, linkar, né? Corpo e mente, porque Muito o nosso legal. corpo, ele é essa junção. Então, dessa forma, abre-se a possibilidade para Instituto de Saúde, né? Onde a DM, Clínica dos Pés, é um núcleo do Instituto. E aí a gente vai ter DM Saúde e Bem-Estar, DM Movimento e DM Estética também, né? Estética humanizada para que a gente se sinta bem. Já que os pés estão bons, agora vamos para a vida, né? Muito legal. Você teria alguma pergunta específica em relação à aposentadoria dentro da sua vivência com a saúde de uma forma geral? É tipo assim, aparece clientes lá com problemas assim ou assado, enfim. Sim. Tem alguma dúvida em específico em relação à previdência para esse tipo de situação? Sim, inclusive, né, eu gostaria de saber quando é que uma dor, não necessariamente apenas dos pés, né, mas quando um paciente que chega com uma dor, ele se encontra nesse lugar de limitação a procurar, né, a previdência, o que é que caracteriza assim, a necessidade da busca pela previdência social, para que ele tenha um afastamento, para se cuidar? Sendo a dor nos pés, né? Às vezes já chegaram para poder perguntar sobre a questão do esporão. Só o esporão por si dá direito a um benefício previdenciário? Assim, é muito difícil, só o problema do esporão dá direito a esse benefício. Só se realmente for algo muito grave, que seja cirúrgico, e aí essa pessoa precisa se afastar, como eu falei, em cargos, né, que sejam realmente, ela fique de pé, para poder, o dia inteiro, né, de pé, vendas, quem trabalha em shopping, supermercado, que a maioria é em pé, realmente utiliza isso para poder conseguir o benefício previdenciário. Mas muitas vezes acontece não só ser a questão da dor nos pés. Então, acontece muito de impactar os pés, mas ser um problema na coluna, ser um problema no quadril. Então, esses problemas, trazendo a incapacidade, porque não é a doença especificamente, porque uma pessoa pode ter uma esclerose múltipla, por exemplo, espondilite anquilosante, que foi uma doença autoimune que eu tive há um tempo atrás, mas hoje estou curada, e a pessoa continuar conseguindo trabalhar. Então, não é o diagnóstico em si, mas o que essa doença causa no corpo dessa pessoa para poder incapacitar ela para o trabalho. Então, é extremamente importante, cada dia mais, procurar um advogado especialista em direito previdenciário. Hoje, tem antigamente a gente dava entrada, né, no auxílio-doença. Vou falar como auxílio-doença porque as pessoas têm uma afinidade, conhecem melhor, que é o benefício por incapacidade temporária. E aí dava entrada, já marcava a perícia e já passava na perícia para poder receber o benefício. Hoje está um pouco diferente. Então, a gente dá entrada pelo sistema, e isso causa uma dificuldade a muitas pessoas, porque as pessoas realmente não sabem a forma de fazer. Aí gera uma análise que a gente já tem que juntar os documentos médicos, e aí o INSS que vai decidir, de fato, se essa pessoa vai passar por uma perícia médica ou se essa pessoa vai receber um benefício sem passar pela perícia médica, apenas pela análise documental. Até um mês atrás, dava para ter até 180 dias de benefício, sem passar por perícia. Agora, teve um novo decreto que só são 60 dias. Então, ela tem esses 60 dias, todo mundo sabe que o auxílio-doença, a grande maioria das pessoas que já precisou, que pode ser feita uma prorrogação. Nesse caso, que é o ateste médico, que é o benefício pela análise documental, não é possível fazer uma prorrogação desse benefício. Então, encerrou, tem que dar uma nova entrada no benefício. Então, para quem está sendo acompanhado por um advogado, para a gente, o ideal é que essa pessoa seja submetida realmente a uma perícia. E, se por acaso o INSS negar, nós iremos judicializar para requerer esse benefício judicialmente. E, se for concedido o benefício através da perícia médica, essa pessoa vai ter o direito de prorrogar o benefício. Então, dá para estender um pouco mais. Então, são mudanças que as pessoas desconhecem e acabam fazendo sozinho e atrapalhando. Inclusive, teve agora uma decisão que para as pessoas, porque assim, a maioria das pessoas só procura o advogado quando realmente o benefício é indeferido, quando ele não consegue mais o benefício. Só que o que é que acontece? A pessoa dá entrada e ela não sabe quais são os documentos que ela precisa
para poder dar entrada. E aí agora o STF, já o STJ, ele vinculou que as pessoas que derem entrada, você deu entrada sem o advogado, não colocou os documentos corretos, indeferiu, digamos que foi 5 anos atrás. Aí procura um advogado agora, esse advogado vai dar uma entrada. Se a documentação lá atrás não foi a documentação correta, o juiz pode encerrar, arquivar o processo e não aceitar. Só aceitar a partir da citação do INSS. Então, assim, ela perde todo esse tempo de atrasado, porque até então a gente teve a negativa lá atrás, a gente pode requerer judicialmente receber todos os atrasados dos 5 anos. Mas agora, com essa nova decisão, pela documentação médica incorreta, a pessoa não consegue. Então, cada dia mais é importante que a pessoa realmente procure um advogado, e um advogado que seja especialista nessa área, um advogado que a pessoa confie, para poder fazer um processo bem instruído, para que, se ela não conseguir administrativamente, ela possa requerer todos esses atrasados judicialmente. E como é que fica a questão do tempo de contribuição para se ter direito a esse auxílio-doença? Pessoa que nunca contribuiu, por exemplo, ela pode ser beneficiária? Não pode ser beneficiária. Tem que ter um período de carência, né? Que são as 12 contribuições para poder ela requerer algum tipo de benefício. Agora, existe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é regulamentado pela LOAS, né? Que é a Lei Orgânica da Assistência Social, que esse benefício é para aquelas pessoas que nunca contribuíram em INSS. Mas já a questão do BPC já dificulta um pouco mais. Não vai ser todo tipo de afastamento que essa pessoa vai conseguir. Então, só impedimento de longo prazo acima de 2 anos. Então, aquela doença que a pessoa tiver que dê uma incapacidade que seja além dos 2 anos, ou seja, uma deficiência mesmo, que ela vai conseguir ter o benefício de prestação continuada. Já para quem contribui ao INSS, o auxílio-doença, a pessoa às vezes fica 4 meses, 6 meses, então ela tem como ter o benefício. Então, por isso que é importante, até para aquelas pessoas que nunca pagou o INSS, às vezes acha que é um valor um valor exorbitante, então procurar um advogado, saber o código correto para poder contribuir, para poder ter os direitos previdenciários, que é o auxílio-doença, a pensão por morte, a aposentadoria. Então, cada vez mais a modernidade está fazendo com que as pessoas precisem realmente do advogado. Apesar do poder público dizer o quê? Não, está tudo muito fácil, é tudo pelo portal Meu INSS, tudo informatizado, mas, na verdade, não é assim. Porque se a pessoa faz de forma incorreta, ela vai ser prejudicada, não tem como não ser prejudicada. Então, procure um advogado especialista previdenciário e faça, se for para aposentadoria, faça seu planejamento. E o planejamento não é só para aposentadoria, é planejando isso aí, porque a pessoa vai ver as contribuições e aí ela pode precisar em algum momento, porque são benefícios de urgência, né? Ninguém sabe quando vai adoecer, ninguém sabe quando vai falecer, e o planejamento vai servir para isso, para a pessoa ter aquela programação da vida previdenciária dela. Você falou aí do planejamento previdenciário. Onde é que se deve fazer esse planejamento? Qual o período ideal para se fazer? Por exemplo, eu tenho 22 anos de idade. Mentira, eu tenho 36 anos. Mas se eu quiser fazer hoje um planejamento previdenciário, está no tempo certo? Sim. Deveria ter começado antes? Não, é um período bom. A partir dos 35 em diante, é um bom período para poder fazer o planejamento previdenciário. Deixa eu pegar um gancho aqui, tá? Nos bastidores, conversando com a doutora Débora, ela falou de um caso onde um cliente já contribuía e nunca fez o planejamento previdenciário. E, ao fazer o planejamento, doutora Débora fez um levantamento e descobriu que ele estava contribuindo a mais do que o necessário. Como é que foi essa questão aí? Tem duas histórias, né, bem marcantes, que uma cliente, ela pagava para o filho dela, e aí ela pagava em cima do percentual de 3 salários. E aí pagava essas contribuições já há muitos anos. Só o que é que acontece? Quando a pessoa paga, hoje a aposentadoria, o cálculo da renda mensal inicial é o percentual de 60%. Então, as pessoas esquecem que tem esse percentual. Se for homem, a partir dos 20 anos, soma 2% a cada ano que ultrapasse. E se for mulher, a partir dos 15 anos,
soma 2% a cada ano também, aumentando esse salário de benefício. Só que aí, quando a gente faz o cálculo, fica quase o valor do salário mínimo. Ou seja, ela estava pagando um valor mensalmente exorbitante, sendo que ela poderia pagar um valor bem menor e ter direito ao mesmo benefício que ela já teria. Então, ela teve uma economia significativa de acho que, R$350 mensal. Então, um prejuízo muito grande. Pensou? 350 a mais. Ou seja, as pessoas não sabem da real importância de um planejamento previdenciário. É isso mesmo? Exatamente. E olha só que coisa interessante. Estamos falando aqui de saúde dos pés, falando de previdência e imobiliária. É muito comum as pessoas que vão buscar adquirir um imóvel, seja lá para alugar ou para comprar, dessa questão do acesso, questão de mobilidade. Sim, isso tem se tornado assim cada vez mais demandado nos empreendimentos, ter algum tipo de acessibilidade, não só para acesso a áreas comuns, mas também acesso à área privativa do imóvel, por exemplo, portas mais largas. Hoje a gente sabe que para se passar uma cadeira de rodas, tem que ter uma porta de 90 centímetros. Então, alguns empreendimentos hoje de construtoras já têm unidades específicas para PCD ou para pessoas com dificuldade de mobilidade. E já existem normas também na prefeitura para que seja liberado o alvará de construção para alguns empreendimentos. Exige-se a acessibilidade nas áreas comuns. Então, tanto isso vem sido demandado, quanto o poder público tem se empenhado nisso, as construtoras têm se empenhado com essa questão e nós, como corretores, também temos essa obrigação de estar verificando esses itens de acessibilidade dentro dos imóveis, justamente para a gente dar opção para os nossos clientes que têm a dificuldade de locomoção. Ou seja, corretor de imóvel não é só um vendedor, é um consultor que precisa entender dos sonhos daquela família, das necessidades de cada um, seria mais ou menos isso. Exato. Vejo falar sobre um corretor, ele ajuda a realizar sonhos, de acordo à demanda de cada família. Exatamente. É mais ou menos isso? O corretor ele é um pouquinho de tudo. Ele é um pouquinho vendedor, ele é um pouquinho psicólogo às vezes, arquiteto também um pouquinho, decorador. Então, a gente tem que estar ali agindo de forma multidisciplinar, né? Entender um pouco de cada coisa, um pouco de mercado financeiro, um pouco de financiamento, um pouco de arquitetura, para poder atender o cliente no que ele precisar, para poder auxiliar de fato, prestar uma consultoria e ajudar o cliente a realizar o sonho dele. Tem alguma pergunta específica para a doutora Deise ou doutora Débora? Doutora Deise, e como foi que surgiu essa vontade de trabalhar com os pés? Então, é uma longa história, né? Porque quando eu me formei, né, concluí a graduação em 2012, eu não sabia qual área seguir. E, assim, por um acaso, eu escutei na televisão, assim, uma entrevista com um profissional muito bom que depois se tornou meu professor, falando sobre o exame da baropodometria. E aí eu me interessei por aquilo, né? Falei, como assim exame? Eu não tinha visto isso na faculdade, né? E aí eu fui buscar como é que se especializava e, por coincidência ou não, estava vindo para Salvador uma especialização que acontece assim, uma vez por ano. E no mês seguinte, estava vindo para cá, eu me inscrevi e aí comecei a estudar. E a partir daí, eu fui aprimorando, já estou na 6ª especialização agora, e a gente vai estudando. Chega um momento que a gente não sai mais da área, né? Nem que eu queira, não tem mais como sair, porque realmente seu mundo gira em torno daquilo ali. E aí eu fui me encantando e entendendo, né? Eu sempre trago assim, a importância dos pés. Eu costumo dizer que até Jesus Cristo, né, já falou para a gente sobre a importância dos pés. Quando ele lava o pé dos discípulos, ele está te dando uma mensagem, né? Olha aqui como aqui é importante. E aí, muitas vezes, a gente não se atenta para isso, para esse lugar dos pés. A gente olha todo, né? Vai sair, a gente arruma o cabelo, a gente faz maquiagem. E o pé, às vezes, para fazer a unha, assim, de vez em quando, mulher, acho que homem até menos. Então, como é que a gente negligencia tanto a estrutura que te sustenta, né? Então, hoje eu levo a minha comunicação para esse lugar, para essa conscientização da importância da gente cuidar de uma estrutura que nos dá a nossa
base, né, que sustenta todo o restante do nosso corpo. E que influencia em tudo também, né? Influencia em tudo. Não só na questão das dores nos pés, mas na coluna, quadril, até na questão hormonal, não é isso? A forma que você pisa, ela vai... Pontos específicos, né? A reflexologia fala sobre isso. Ela influencia em tudo. Rapaz, interessante que esse dia eu fui fazer uma massagem, estava com muita dor no ombro. E eu pedi, olha, foca aqui no ombro que está doendo. Aí ela, não. Ela foi trabalhar a escápula. Interessante. Trabalhou a escápula, fez aquela massagem dolorosa, certo? Mas realmente aliviou o ombro. Né? Então, assim, problema nos pés afeta o nervo ciático, por exemplo? Olha, pode afetar, sim, né, várias estruturas do nosso corpo por eles ser sinérgicos com algumas musculaturas. Glúteo, por exemplo, a gente tem sinergia com panturrilha. Então, se um não está funcionando bem, o outro começa a sobrecarregar. Então, existe realmente relações dos pés, de como você está distribuindo a carga na sua base, com várias outras partes do nosso corpo, né? E tanto de baixo para cima, quanto de cima para baixo. Por isso que a visão e a avaliação ela tem que ser realmente bem macro, para que a gente consiga enxergar o cenário de uma forma bem aberta. Doutora Débora, tem alguma pergunta? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que as pessoas podem identificar que ela... Porque às vezes a pessoa acha que é um problema na coluna, um problema no quadril... E identificar que, na verdade, o problema dela... Porque, para mim, eu demorei muitos anos, né, estudando, pesquisando, para saber, de fato, o que eu tinha. E eu achava que era a coluna. Mas tudo refletia pela questão dos pés. Então, como a pessoa identificar o tipo de pisada dela, você explicar de uma forma que ela possa entender que ela tem esse problema e que ela precisa, e a questão do tratamento da pisada para as crianças. Eu costumo dizer que o interessante vai ser quando as pessoas começarem a buscar o cuidado dos pés, o exame da baropodometria, a identificação de marcha de forma preventiva. Né? Infelizmente, quando chega no consultório, quando chega na clínica, já está assim no nível de não estou conseguindo andar, está insuportável. Já pesquisei tudo, já fiz várias investigações para minha dor na coluna e não encontra nada. Então, agora eu quero ver se não tem relação com o pé. Então, hoje, a nossa cultura, ela leva para esse lugar, né? A gente não tem... Isso não apenas no nosso meio, mas talvez seja uma cultura do nosso Brasil mesmo, né? Que não tem essa cultura preventiva. A gente sobrecarrega, né, o Sistema Único de Saúde porque não tem uma prevenção. Então, se a gente conseguir, de fato, levar essa conscientização, a gente consegue investigar de forma... precoce, para que não chegue nesse nível, né, da dor ser insuportável e não saber como direcionar. Mas, como você traz essa questão, né, quando saber que a dor na minha coluna pode ser o meu pé ou o quadril, de fato é um processo investigativo. Costumo dizer que não é uma avaliação apenas do pé. Quando chega para mim, a gente vai fazer um processo investigativo para poder entender como é que estão essas dores. Será que a dor na sua coluna realmente é lá ou é na pisada? Então, é uma avaliação bem completa. Você já passou pela avaliação várias vezes, né? Sabe que a gente tem que ir olhando, avaliando. A baropodometria nos dá informações sobre sobrecarga mecânica, não apenas dos pés, mas posicionamento também de quadril. E assim a gente conseguir, né? Agora, de uma forma assim, bem objetiva. Se uma pessoa, ela olhar, por exemplo, o calçado dela, tem como ela ver um indício de que ela tem um problema na pisada, que ela precisa de um tratamento antes dela sentir dor para não chegar a avançar? Interessante essa colocação dela, porque a gente vê pessoas que com tênis, com milho de um lado, tipo o pneu de carro, mal alinhado, come mais de um lado que do outro. Bem legal essa pergunta aí. Desgastes e calosidades, né? Porque calosidade também já é um sinal de uma alteração de pisada. O que é calosidade? Calo nos pés, né? Aí, às vezes você vê ali aquela região que tá... O que é o calo? Uma produção ali, o atrito, né? Um calo de pressão, um atrito naquela região. O nosso corpo, de forma muito inteligente, vai entender que precisa de mais tecido, porque o atrito está muito elevado. Só que é um tecido um pouco mais queratinoso, então a textura do calo é diferente, né, do restante do pé. Então, se a gente observa uma região que está fazendo mais calo ali,
que está com a produção. Inclusive, o trabalho do podólogo é muito importante para a gente. Lá no Instituto, a gente está levando também podologia. Que às vezes o podólogo faz aquele trabalho lindo, remove os calos, o pé está ótimo, mas a pisada volta a pisar da mesma forma como antes. E aí volta tudo de novo. O calo é uma resposta do organismo pelo acesso de atrito em determinado ponto. Ou Que seja, aí, quando a gente organiza a pisada, a gente consegue melhorar para o trabalho do podólogo. Ou seja, aquelas pessoas que vão o tempo todo para poder tirar o calo, raspar, babá, não resolve nada. Vai voltar com muita voltar tudo recorrência. Vai Exatamente. resolver a beleza No dos momento, pés, né? né? Então, Mas- ter essa visão, alguns desgastes, não são todos os desgastes em calçados que são característicos de alteração de pisada. Não são todos. Tem alguns que são decorrentes da mecânica mesmo. Mas desgastes recorrentes em calçados habituais, eles podem acender um alerta da gente buscar um cuidado, uma investigação sobre os pés. Eu queria fazer uma rodada aqui de uma chamada para seguidores. Cada um aqui divulgar a sua rede social, buscando seguidores. Qual a sua rede social? Maravilha. @Ícaro Cruz Corretor. Pronto. Doutora Deise? É @Deise Magalhães, com AY, né? Meu Deise é Daisy Magalhães.dm, e o Instagram do Instituto é @dm.instituto de saúde. O meu é @DéboraAbreuADV. Lá tem vários vídeos, eu dou várias dicas, então me segue lá, coloca o sininho para poder receber as notificações, porque toda semana sempre eu estou postando e pode ser que essa dúvida te ajude a esclarecer ou ajude um familiar. Então é importante você estar atento aos vídeos que eu posto no canal. Maravilha. E a Rede GAC, Rede Podcast do GAC, @ né? @Rede Podcast inclusive, nós não conseguimos fazer a transmissão hoje porque é uma conta recente e a gente não tem ainda os números exigidos para fazer a transmissão ao vivo. Então, sigam a Rede Podcast do GAC para a gente poder estar melhorando cada vez mais. Mas vamos lá, voltando aqui ao assunto. No seu instituto, você falou também algo sobre controle de peso, uma coisa assim, não? Papai, estou cutucando aqui um parceiro aqui. É porque a gente vai ter um núcleo, né, de estética, onde vai ter emagrecimento, estética corporal. Então, a gente vai trabalhar isso também, né? Afinal de contas, também o peso também pode influenciar, né, nas dores dos pés. Não é fator determinante, mas, obviamente, o peso também influencia. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Eu queria saber, você também é corretor de comercial, de pontos comerciais, né? Vamos lá, a gente trabalha com todas as modalidades de imóveis, né? Imóveis comerciais, residenciais, apartamentos, casas, terrenos. Locação também. Temos uma equipe que cada um opera em uma especialidade, não só venda quanto locação também, bem observado. Eu estou perguntando assim porque, como eu venho, né, de várias mudanças, né? E assim, a cada lugar a gente vai sentindo a necessidade de mudar porque o tamanho vai ficando pequeno. E aí, em qual momento a gente, como empresa, adquirir o local ou ficar assim no sistema de aluguel, porque pode ter que mudar de novo? Como a gente analisaria essa... É importante, né? Como existe a possibilidade de crescimento futuro, é você adquirir algo que já tenha a possibilidade de você... Um crescimento de você programado, crescer. né? Exatamente, fazer um crescimento programado, ampliando a estrutura. Perfeito. Então, eu sempre recomendo a compra, sempre. O aluguel, ele é voltado para um período específico em que você, de fato, não pode se descapitalizar no momento. Claro. E aí recorre ao aluguel. Mas a compra sempre é a melhor opção. Eu saí de 33 metros quadrados, aí fui para o andar inteiro, e aí agora a gente está com mais de 10 salas. Então, onde é que vai parar? Exato. Eu vejo o aluguel comercial como um start, né? Você implanta ali para poder testar. Só tem um grande problema, que quando você aluga um ponto e você começa a desenvolver bem aquela atividade, quando você fala em renovação, aí as pessoas querem cobrar mais caro, né? Exato. Tem essa questão mesmo.
Pois é. Obrigada. Vamos lá. Queria agradecer nossos apoiadores, a Mais Delícia, né, que nos trouxe aqui uma degustação. Logo no final nós vamos estar degustando os salgados e doces da Mais Delícia. Agradecer também ao nosso parceiro da Flexocard, que é um parceiro que está apoiando o projeto do cartão Sem Fronteiras Brasil. É um tema que nós vamos tratar mais à frente, inclusive para quem quer ter seu cartão Fidelidade com vários benefícios, é o que nós estamos buscando, tá? E mais nos bastidores, nosso parceiro Ícaro falou sobre o que é essa rede podcast do GAC. Eu fui presidente da CDL durante bastante tempo aqui na Lauro de Freitas e eu sempre quis fazer algo mais amplo. Então, a ideia da rede é que cada município tenha um parceiro, que tenha um estúdio, que tenha alguém que tenha essa relação com o comércio e com o poder público. Que a ideia é exatamente estar se tornando um núcleo central que vai criar essa comunicação, vai estreitar essa comunicação entre a classe empresarial, o poder público e o consumidor final. Então, nós temos já 2 parceiros em andamento, um em Camaçari e o outro em Pojuca. Então, se você tem um estúdio de podcast e queira fazer uma parceria conosco, certo? Vamos expandir juntos, porque a classe empresarial precisa dessa relação de comunicação, fortalecer o comércio na região, buscar essa questão da comunicação com o poder público é muito importante. Então, vamos deixar agora o espaço livre para perguntas. Eu tenho uma dúvida para a doutora Deise. Relacionado às crianças. Aquelas crianças que a gente vê já desde pequenininha andando com a pontinha dos pés. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a alteração, Débora, da marcha infantil, como é que funciona? A maioria das crianças, elas estão aprendendo a andar, né? Então, naquela faixa ali de 2 anos, 3 anos, não acontece intervenção direta. A gente vai acompanhar essa criança. Porque a marcha em ponta, a marcha em rotação, o pezinho caído, né, a pronação excessiva, pode se organizar sem precisar de uma intervenção. Alguns casos, né, específicos, como o pé torto congênito, que o bebê já nasce daquela forma, então já faz um engessamento. Mas os casos que a gente recebe, normalmente esses casos eles podem se organizar nos 2, 3 anos. E aí, a partir dos 4, 5 anos, se a criança persiste nesse padrão de pisada, andando na ponta dos pés, que é importante a gente falar aqui, não é característico apenas de crianças autistas, né? É uma característica da criança autista, mas também criança que não tem nenhuma causa específica pode desenvolver alteração. Então, a partir desse momento, 4 anos, 5 anos, 6 anos, a criança persiste no padrão de marcha, a gente entra com a intervenção, porque o que começa a ficar comprometido é a estrutura dessa criança. Musculatura, tendão, articulação, fáscia, vai sofrendo um padrão de encurtamento, de rigidez. Modifica tudo. Modifica. Né? Então, quando a criança tem a consciência da marcha, né, com o rolamento, primeiro rolamento de calcanhar, apoio do pé, muitas vezes ela não consegue. E aí é onde entra o trabalho que a gente desenvolve brilhantemente lá no Instituto. É um trabalho lindo que é feito, com poucas sessões, né? A gente tem crianças com 10 sessões e com um resultado assim incrível mesmo. Por isso que recebemos crianças vindo do interior, Santo Antônio de Jesus, Feira de Santana, Cruz das Almas, vem para ser tratado, que hoje a ADM, o Instituto é o único local que trabalha a reabilitação focada no tratamento da marcha. Então, esse trabalho ele é feito assim, de forma muito bonita, focado na estrutura, a recuperação estrutural e o comportamental. Eu digo que é a parte mais desafiadora, né? Porque a criança ela aprende esse padrão, então ela repete, fica automático para ela andar com a pontinha do pé. Assim como para nós o habitual é o calcanhar, para essa criança o habitual se torna a ponta do pé. Então, fazer essa reprogramação, esse reaprendizado de marcha é muito importante. Então, é um tratamento muito pensado, em um método com muita energia mesmo de conteúdo, artigos científicos, na busca e a nossa prática
para que a gente consiga ver essa intervenção acontecendo. Porque criança é mais fácil, por um lado, mas, por outro, também é muito mais desafiador. Mas os resultados são incríveis, focado na estrutura. Quando você fala que recebe pessoas do interior, um exemplo, pessoas que vêm em caravana da prefeitura ou são particulares, como é que Tem é? crianças que vêm nos transportes que a prefeitura disponibiliza para trazer muita gente para cá. Você tem parceria com prefeituras? Não é tenho isso? parceria com a prefeitura, mas tem as famílias muitas vezes se organizam para poder vir com esses transportes que a prefeitura traz para distribuir, né, para atendimentos de saúde aqui na capital. Bom, então, líderes comunitários seriam as pessoas ideais para poder Intermediar, né? identificar os problemas nesse segmento aí e buscar, junto à prefeitura local, um veículo para poder Seria buscar esse atendimento. bem Seria mais ou menos interessante. isso? Tem alguns que conseguem, né, por a ação deles mesmo, né, de ir atrás, mas como a gente não é um instituto público, né, e não atendemos plano de saúde, nosso atendimento ele é 100% particular, não existe essa parceria com órgãos públicos, né? Não sei como é que se Então, o ideal existiria seria isso. criar um convênio com prefeituras. Seria algo interessante? Acho que é algo a ser pensado, né, para poder Aí, ó, ajudar essas prefeituras, pessoas. fica atento aí, ó. É interessante fazer esse trabalho, porque, como você falou, não é Não tem. é o tipo de tratamento que você não encontra em qualquer lugar. Exatamente. Tá? Eu acho que é muito interessante para o poder público local fazer um convênio com a sua clínica e trazer esse público para poder ser atendido. Verdade. E quando eu falo também, você fala em pessoas carentes, né? Pessoas carentes. Aí a pergunta agora é para a doutora Débora. É muito comum as pessoas acharem que procurar um advogado tem um custo e está fora do alcance dessas pessoas sem muitos recursos. Como é que funciona essa questão da relação, pagamento, contratação do advogado, no caso, no seu escritório de advocacia? Acontece muito das pessoas não procurarem justamente por isso, não ter uma condição para poder pagar um advogado de imediato. Mas, lá no nosso escritório, a gente costuma fazer para a pessoa pagar exatamente no êxito, né? Em alguns Ou seja, casos... se tiver êxito, é descontado o valor a receber. Exatamente. Se não tiver êxito, também não paga nada. Seria isso? Não paga nada. O risco é do nosso escritório. Então, a gente quer realmente ajudar, porque tem pessoas realmente sem condição, porque a maioria são pessoas que estão, né, com a saúde debilitada, outras pessoas de baixa renda, idosos. Então, a gente faz realmente um trabalho. Eu amo o trabalho que eu faço. É um trabalho para mudar a realidade dessas pessoas. Então, ela vai pagar no êxito do benefício, ou seja, a gente dá a entrada no benefício, deu certo, ela vai começar a receber do INSS, aí sim ela vai pagar o escritório. Agora, no caso do planejamento previdenciário e alguns outros serviços, a gente tem um valor inicial que essa pessoa tem a pagar. Mas nesses casos de BPC, os benefícios assistenciais, a gente coloca realmente para a pessoa pagar no êxito. Vou contar uma história de uma cliente que teve lá no escritório, que pode ser uma história parecida com algum telespectador que está assistindo a gente. Então, a cliente ela tinha esclerose múltipla. E em 2019, ela teve vários internamentos e deu entrada no benefício e foi indeferido. Só que pela condição de saúde dela, ela acabou não procurando. Foi indeferido porque, às vezes, a pessoa é indeferida no INSS, ela acha que não tem outra alternativa. O INSS indeferiu é porque ela não tem direito. E não é assim. Ela pode requerer judicialmente através de um advogado. E nessa cliente, de 2019, ela só foi entrar em contato com o nosso escritório no ano passado. E aí ela foi no escritório, por quê? Porque ela já estava numa situação que ela não tinha como se manter. Ela só queria, em 2019, na época, ela trabalhava em uma empresa, ela pediu para sair dessa empresa justamente por causa da doença, porque a doença afeta a questão psiquiátrica também. Então, ela pediu para sair por conta disso. E aí, após ela sair, ela perdeu a qualidade de segurado e ela procurou o escritório 4, quase 5 anos após, para poder querer só um benefício assistencial. Ela só queria um salário mínimo para poder sobreviver. E aí, quando eu fui analisar toda a documentação médica dela, todo o histórico dela, eu percebi que ela tinha realmente documentos que comprovavam a gravidade da situação dela.
e o agravamento daquela doença. Então, a gente requereu judicialmente. E a gente conseguiu fazer com que essa cliente recebesse todos os 5 anos de atrasado. Olha só que Imagine maravilha. você querer só um salário mínimo mensal para poder comer, passando necessidade. Ela tinha um filho pequeno. Passando necessidade, você conseguir receber todos os 5 anos de atrasado e ainda receber o seu salário mensal com direito a 13º. Então, assim, a gente muda a realidade das pessoas. Por isso que eu amo o que eu faço. Porque nesse caso e em vários outros, como a gente mudou a história dessa pessoa? A história para ela ter uma qualidade de vida, para ela poder se tratar. Afinal, esclerose é uma doença que não tem cura. Então, é realmente fazer um tratamento para ter uma qualidade de vida, né? Conseguir andar, conseguir se manter de pé. Então, assim, é muito importante que as pessoas procurem um advogado. E um advogado especialista em direito previdenciário. Se o INSS negou o benefício, não é o fim da linha. Existe outra possibilidade da gente requerer judicialmente e você ter o seu benefício. Então, procure um advogado especialista em direito previdenciário. Para você que quer se aposentar, faça o seu planejamento previdenciário. Não deixe, porque a gente esquece, né? É a última coisa. A gente só procura, na verdade, quando você adoece, ou quando falece, ou quando vai dar entrada na aposentadoria, sendo que é algo que a gente precisa planejar. Assim como os pés, que as pessoas só procuram quando está com dor, não consegue ficar de pé. O meu caso foi assim, porque eu estava já que eu não conseguia, né, Deise? Ficar de pé, parecia que tinha uma faca enfiando no meu pé. É o direito previdenciário. As pessoas só procuram ou quando realmente é indeferido ou quando dá entrada na aposentadoria e viu que o salário não foi aquilo que ela queria, porque muitas vezes a pessoa pagou com um salário muito alto, mas deu entrada sozinho e aí ela vai entrar em qualquer regra de transição. Então, o advogado vai poder identificar qual é a regra de transição ideal para aquela pessoa. Então, o advogado vai realmente planejar a vida. Então, não deixe para depois, não deixe para no futuro ter surpresas desagradáveis. O que eu percebo nessa área de advocacia é algo semelhante ao médico especialista, ao mecânico especialista. Tem um mecânico que ele é especialista em injeção eletrônica, tem um médico que é especialista em coração. Então, assim, e às vezes o que a gente percebe é que na área da advocacia existem advogados que querem fazer de todas as áreas, querem atuar em todas as áreas. E a gente percebe que muitas das vezes cria uma frustração do cliente que busca a questão previdenciária, porque são advogados, certo? Mas não são especialistas naquela área. Me fale um pouco sobre essa questão de advogados especialistas na área da previdência. Quando a gente se forma, né, a gente pega a carteira da OAB para poder a gente advogar, a gente pode advogar em qualquer área do direito, qualquer área. Mas, assim, especialidade é como você falou, é igual ao médico. Então, precisa ser especialista. Então, é importante, cada vez mais, o direito precisa de um especialista, porque as leis aqui no Brasil são imensas. Então, o advogado especialista ele vai saber exatamente o que fazer. E o direito previdenciário é muito específico. Então, por isso que eu sempre falo sobre o advogado especialista em direito previdenciário, porque esse advogado vai analisar aquela vida contributiva daquela pessoa de forma diferente de uma pessoa que faz todas as áreas. Não que não possa, a gente pode fazer. Mas, no meu caso, por exemplo, eu só faço especificamente direito previdenciário, porque eu me especializei para estudar especificamente essa área. Mas é comum advogados que atuam na área da previdência trabalhar dentro desse formato que você falou, que só receber no êxito, ou existem escritórios de advocacia que cobram antes para buscar um benefício e, às vezes, não tem o êxito? É uma regra essa forma de cobrança? Para o direito previdenciário, sim. A grande maioria dos escritórios trabalham com essa forma no êxito. Tem um valor inicial, né, que a gente cobra, mas, lógico, como eu falei, os benefícios assistenciais, aquelas pessoas realmente estão carentes, a gente pode abrir mão para ser total no êxito. E as outras áreas do direito já é um pouco diferente. Geralmente, é o pagamento inicial para poder fazer aquele tipo de ação. Nós falamos sobre especialidades. Aí a gente vê a necessidade realmente de buscar profissionais realmente especializados naquela área. Por exemplo,
quem trata de mão, trata do pé? Não deveria. Porque assim, eu sei que existe médico especialista em cirurgia de mão e médico especialista em cirurgia de pé. Não é isso mesmo? Ou seja, busca o especialista para cada situação. Eu acho muito interessante, né, essa possibilidade da especialidade, porque a gente, de fato, consegue estudar mais, né, se dedicar mais para aquela área. E quando chega em um nível que você já não tem tanta maturidade para poder ajudar a pessoa, a gente tem que encaminhar mesmo. Porque a gente sai da faculdade muito genérico, né? Então, teoricamente, todo mundo, quando terminou a graduação, ela passeou por todas as áreas. É tipo um médico clínico geral. Ele faz uma avaliação geral e encaminha para o especialista. Porque, assim, hoje eu me sinto muito mais segura ao tratamento dos pés, né? Tem casos de coluna, de ombro, por isso vem também o instituto, né? Porque eu sempre encaminhei, ó, chegou aqui, eu sei esse básico, que foi o que foi aprendido ao longo da minha graduação. Mas, de fato, para a gente aprofundar, investigar e fazer todo um processo mais completo, vamos buscar um especialista, porque eu acredito que aquela pessoa, assim como eu, estudo hoje muito, o meu foco é pé pisado, então é uma área que eu domino, assim, com muita facilidade, então eu vou saber ajudar de forma mais segura aquela pessoa. Então, a especialidade, ela vem para esse lugar, né? O nichar, né? Te torna realmente mais expert na área e as pessoas se beneficiam disso. Ainda pegando esse gancho da especialidade. No mercado imobiliário, eu percebo que também existem corretores e corretores. E eu percebo que, conhecendo o nosso parceiro, o Ícaro, que existe um trabalho diferenciado através da Remax, que fala-se muito sobre estudo de mercado. Às vezes você tem aquele cliente que está para vender um imóvel e quer cobrar um valor X, que às vezes não está de acordo com o mercado. É aquele corretor que não tem a expertise de fazer esse levantamento, fazer todo esse trabalho. A gente percebe que na Remax existe todo um trabalho de marketing e o que eu vejo também no mercado é uma certa resistência de, às vezes, quem tem um imóvel para vender, de não querer dar exclusividade. Eu percebo que na Remax fala-se sobre gestão. O que seria, de fato, uma questão da gestão e um contrato de exclusividade? Vamos lá. É importante, quando a gente fala em mercado imobiliário, em transações imobiliárias, é entender que a gente vende o produto mais caro da prateleira. A gente não dá para ser amador nesse processo. Nós precisamos agir com estratégia. A gente precisa bolar uma estratégia e agir de forma muito consciente e intencional na oferta do imóvel. Não dá só para ser anunciador de imóveis, pegar o imóvel, colocar no classificado, esperar que ele seja vendido. Então, precisamos, de fato, elaborar um planejamento de marketing de acordo com as peculiaridades de cada imóvel para que nós consigamos ser incisivos nas ações que vamos realizar da divulgação desse imóvel. Então, não dá para só colocar no classificado e vender. Precisa, de fato, ter um investimento, planejamento e execução, principalmente. O que eu percebo também no mercado imobiliário é essa dificuldade de quem está vendendo imóvel. Ele prefere abrir para vários corretores ao invés de buscar uma marca renomada no mercado imobiliário. Porque até onde eu consigo entender em relação à Remax, quando eu coloco um imóvel meu à venda na mão de 10 corretores, eu não tenho exclusividade com ninguém, eu estou jogando a sorte. Eu estou sem muita perspectiva. No meu entendimento leigo, eu estaria com 10 corretores, 10 opções para vender, certo? Quando eu percebo que na Remax, por ser uma multinacional, quando eu coloco o meu imóvel na sua mão, por exemplo, dentro da Remax, qual é a capilaridade que o meu imóvel tem dentro da Remax? Vamos lá. Quando você traz o seu imóvel para a Remax, primeiro, seu imóvel está sendo entregue para um corretor especialista, um gestor especialista. Então,
A partir do momento que esse imóvel ele entra na rede, ele tem um gestor especialista que cuida do plano de marketing da divulgação do seu imóvel. Mas, ao mesmo tempo, você está entregando para a maior rede imobiliária do mundo. Então, a gente está falando hoje aqui de 150 mil corretores espalhados em todo o mundo, que todos têm acesso à carteira compartilhada dos imóveis de todos os corretores. Ou seja, se eu Então, boto o imóvel na mão de Ícaro, eu estou botando, na verdade, na mão de 140 mil corretores, é isso? Exatamente. Isso dentro e fora do Brasil. Em mais de 110 países e com mais de 8.600 coisa interessante. franquias espalhadas em todo o mundo. Então, Alguma a gente tem uma pergunta nesse capitalidade sentido? muito boa. Alguma pergunta nesse sentido aí? Bem interessante. Eu achei assim algo realmente inovador essa forma de trabalhar. Pegando o gancho da Remax, uma multinacional. Eu estou aqui no Brasil, diante dessa incerteza do mercado brasileiro, eu tenho um capital e eu quero investir fora, tipo comprar um imóvel nos Estados Unidos, em Portugal, sei lá, e colocar esse imóvel para alugar. Através da Remax, eu teria a segurança de comprar um imóvel fora, adquirir aquele imóvel e alugar pela própria Remax? Com certeza. Com certeza. Por a gente ter uma abrangência internacional, estamos presentes em mais de 110 países, você consegue, através da nossa rede de referências, chegar, por exemplo, que você quer dolarizar seu patrimônio, quer comprar um imóvel, não sei, em Miami, em qualquer outro local, nós temos franquias espalhadas em todo o mundo. Então, através da Remax, você consegue, sim, aqui do Brasil, adquirir um imóvel em diversos países que nós atuamos. A doutora Débora, por exemplo, citou nos bastidores sobre uma amiga que está buscando um imóvel para alugar em Portugal, não é isso mesmo? Isso. Então, isso mesmo. a gente pode fazer, você pode, através da Remax, fazer essa ponte, Com toda dando certeza. segurança? Com toda certeza. Não só no mercado local. Você precisa de um imóvel em São Paulo ou em outro estado, mas também imóveis em Portugal. A Remax é muito forte em Portugal, inclusive. Maravilha, maravilha. Então, assim, se eu estou no Brasil, tenho capital, não conheço ninguém em Portugal, não conheço ninguém nos Estados Unidos ou qualquer outro país, e eu queira investir na compra de um imóvel, porque a gente sabe que imóvel alugado em Portugal, Estados Unidos, é muito caro o aluguel. É isso mesmo? Não conheço muito o mercado, mas... Eu vejo o pessoal comentar muito sobre a questão. Então, assim, a princípio eu vejo um bom investimento. Se eu quiser comprar um kitnet, que tem mais rotatividade, em Portugal, por exemplo, e colocar a própria Remax para poder administrar. Sim, com certeza. Muito bom, muito bom. Pois é. Eu tenho uma dúvida. Fala um pouquinho sobre o exame da baropodometria. Como é que funciona? O exame de baropodometria é uma análise computadorizada da marcha, onde a gente consegue identificar de forma estática e dinâmica os pontos de sobrecarga mecânica, a distribuição de pressão nessa base, equilíbrio, até a gente consegue avaliar a estabilometria. Então, é uma das ferramentas que a gente tem de alta tecnologia para fazer a identificação dos padrões de pé, pisada e biomecânica de marcha. No meu caso, por exemplo, quando eu fiz esse exame, detectou a parte do calor muito grande na parte da frente, né? Ou seja, eu estava com o meu corpo todo empinado para frente, que me causava muita dor. E aí, na hora que você foi fazer a questão da minha palmilha, você teve que fazer essa correção para o meu corpo voltar para o eixo, é isso? Isso, aí a gente utiliza a baropodometria para guiar, tanto para prescrever a palmilha, quanto guiar os tratamentos. A gente utiliza, inclusive faz parte do método DM, né, um protocolo guiado por baropodometria, porque a gente consegue acompanhar o processo de evolução do paciente, se de fato ele está avançando e melhorando dentro do planejado, e a gente vai acompanhando com as imagens. Então, essas alterações de eixo, anteriorização, sobrecarga em pontos específicos, à medida que a gente vai intervindo, seja com palmilha ou com o protocolo de tratamento, com a baropodometria a gente consegue acompanhar essa mudança. E essa questão do tratamento em si, após a palmilha, no meu caso, por exemplo, eu estava morando um pouco distante, você fez um acompanhamento, né, para que eu fizesse em outro local. É possível as pessoas de outras cidades fazerem? Como é que funciona?
Sim, inclusive, estava achando bem interessante o que eu quero falar, né, dessa conexão com outros países, outros lugares. Não sabia até que a gente aqui poderia até, né, comprar muito bom. E é exatamente isso que acontece, né? Quando veio, o pós-pandemia trouxe muito essa possibilidade para a gente de conseguir atender até consulta online, né? Continua, ainda faço também alguma consulta online, obviamente sem a baropodometria, mas com outros recursos, onde a gente consegue, a partir do que é identificado, né? Identificar quais são os grupos musculares que sofreram, que estão mais comprometidos, o que é que aquela pessoa pode fazer naquele momento, o que é que não pode. E aí eu monto um laudo descritivo, onde o paciente recebe essas orientações, né? Que podem ter orientações até para fazer em casa, ou orientações para ele seguir com um profissional que já acompanha. Às vezes ele vem para mim apenas para poder fazer a palmilha, mas ele é acompanhado por um fisioterapeuta já há um tempo. Então, a partir do que identifica no exame de baropodometria, você consegue, com aquelas informações, levar para o profissional para que dê um norte, né, para guiar. Não é como fazer tratamento, mas é uma ferramenta que ajuda a guiar. Direcionamento. Um direcionamento. Né? É a partir do que foi analisado no exame físico, na análise de marcha e da baropodometria. Que foi assim que a gente fez, né? Eu mandei para você um laudo descritivo e você foi para o local que você já fazia o tratamento e aí fica muito mais completo, né? Porque você consegue passear por tudo que o paciente precisa fazer. Não necessariamente é apenas lá no instituto que ele tem que fazer tratamento. Se ele já é acompanhado em outro local, ele recebe esse encaminhamento para que leve para outro local. E, inclusive, os pacientes de outras cidades, quem sabe Portugal, Espanha. Uma perguntinha. Você já deve conhecer, claro, a questão da telemedicina. Você atua nessa área? Sim, sim. A gente tem um software que tem essa ferramenta que é para poder estar trabalhando com os pacientes à distância. Maravilha, porque assim, a Flexocard, que é parceira nossa no projeto Cartão Sem Fronteiras Brasil, entre os benefícios que ele oferece através do nosso cartão, tem a questão da telemedicina. E eu acho interessante porque, além de ser extensiva à família, tem essa questão do encaminhamento. Uhum. Você está ali com o médico batendo esse papo e tal, e ele fazer o encaminhamento para profissionais ligados à rede. Acho bastante interessante. Então, assim, algo mais a debater? Sim, a gente já está finalizando, né, a transmissão, mas eu vou trazer uma dúvida que o pessoal pergunta muito. Eu nunca paguei o INSS, eu tenho direito a me aposentar? Então, para essas pessoas que nunca pagaram o INSS, ela não vai ter direito a ter uma aposentadoria. Ela vai ter direito a um benefício assistencial. Então, se essa pessoa tiver uma renda per capita de até 1/4 de salário e alguns outros requisitos para os idosos, seja acima de 65 anos, para as pessoas com deficiência mental, física, de qualquer idade, sensorial também. Então, tem direito ao benefício de prestação continuada, que é regulado pela Lei Orgânica da Assistência Social. Então, essa pessoa não fica desassistida sem ter direito a nenhum benefício. Mas não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial que o governo dá para essas pessoas. E para a aposentadoria em si, as pessoas têm que ter, no mínimo, 15 anos de contribuição, 180 meses de carência e tem a questão da idade. Aí a gente vai ter que estudar a história contributiva de cada pessoa para ver a regra de transição que essa pessoa vai se encaixar. Aí as pessoas perguntam, 15 anos de carência, 15 anos de contribuição, 180 meses de carência, porque às vezes a pessoa tem os 15 anos de contribuição, mas ela não tem os 180 meses de carência. Porque a carência são os pagamentos feitos em dia. Então, por isso, a importância também do planejamento previdenciário. Porque, às vezes, a pessoa está vindo lá que tem uns 15 anos, eu tenho 15 anos, eu tenho 20 anos, mas não tem carência. Então, se ela não fizer esse planejamento antes para poder corrigir o que precisa ser feito, quando chegar nessa época, quer dizer, chegou a idade que ela poderia já dar entrada na aposentadoria para receber, ela vai ter que pagar a carência, que são contribuições em dia. Ela não pode pagar o que é atrasado. Ela tem que pagar dali para frente para poder ter direito. Por exemplo, na época que minha mãe foi se aposentar, eu ainda não era advogada, ela teve que pagar 1 ano e 10 meses, ou seja, 1 ano e 10 meses que ela poderia estar recebendo a aposentadoria dela, ela teve que pagar para poder complementar
essas contribuições para poder ter direito à aposentadoria dela. Aí está a importância do planejamento, né? Muito. Sobre a fisioterapia, a reabilitação que a Previdência oferece, vocês têm informação? Sabe falar sobre isso? Sim, primeiro ela vai passar pela questão do auxílio-doença. Aí ela é encaminhado para a questão da reabilitação. E aí, muitas vezes, eles dão curso para aquelas pessoas que não têm um membro, eles dão prótese. Outras vezes, as pessoas têm alta, realmente, eles veem que não têm condições de dar alta. Eu tenho clientes que estão já há um tempo na parte da reabilitação, mas eles ainda não fizeram nenhum tipo de curso e nem encaminhado para o mercado de trabalho. Então, eles passam por reavaliações, mas nessa parte de reabilitação em si, lá no sistema do meu INSS. Então, esse é um período também bem delicado e é importante que as pessoas estejam acompanhadas por um advogado, porque, às vezes, assim como o BPC, que tem pente fino do INSS, a reabilitação é assim também. A pessoa está recebendo anos o benefício e aí chama para reabilitação. Se ela não está sendo acompanhada por um advogado, ela não vai ter essa notificação, porque geralmente é pelo portal, ela acaba perdendo e ela só vai ver quando o benefício é cessado. E ela para de receber o benefício, que aí já é muito mais trabalhoso para poder ela conseguir novamente esse benefício. Ok. Já estamos finalizando, vamos para as considerações finais, certo? Começando por doutora Deise, tá? Manda um recado para o público, chama para o Instagram, dá uma dica de saúde dos pés, qualquer coisa para poder a gente fazer as considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade, né? É sempre bom falar sobre algo que me move, que é o Instituto de Saúde DM. Surge de um sonho com a possibilidade de levar, né, liberdade para as pessoas, de que é isso que a gente oferece lá, a possibilidade das pessoas voltarem à vida, né, a se movimentar, a brincar com os filhos, correr, praticar um esporte, trabalhar, né? Então, foi muito boa essa oportunidade de levar essa mensagem para que as pessoas saibam que existe um lugar onde a gente trabalha para devolver liberdade. Então, me acompanhe no Instagram, né? Como eu já falei, é @deisemagalhães.dm, @dm.instituto de saúde, e eu estarei lá, né? Se quem tiver dúvidas, quiser mandar no direct, eu estou para responder também. Maravilha. Doutora Débora, eu sou Débora Abreu, como vocês viram falando, mas de repente tem alguém que chegou agora. Sou especialista em direito previdenciário. Meu Instagram é @DéboraAbreuADV. Então, me acompanhe, que eu dou várias dicas. E procure um advogado especialista em direito previdenciário. Você que tem um problema de saúde, que o INSS indeferiu o seu benefício, ou você que está perto de chegar na data para poder dar entrada na sua aposentadoria, para que você possa receber o melhor salário de benefício, se enquadrar na melhor regra de transição. Então, muito obrigada pela oportunidade. Atendo o Brasil inteiro. Porque hoje os processos são digitais. Então, tem como a gente fazer atendimento por videochamada, fazer todo o acompanhamento a nível Brasil. Maravilha. Ícaro Cruz, considerações finais. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar aqui com vocês. Já vou sair daqui, inclusive, marcando aqui como é? Baropodometria. Tem uma luzinha no pé aqui que me incomoda. É isso aí. Maravilha. E talvez até meu planejamento Seu Instagram? Previdenciário. Meu Instagram, @IcaroCruzCorretor. Sigam. E se quiserem comprar imóvel, alugar ou vender algum imóvel em qualquer lugar do mundo, conte com a gente. Ok, meu nome é Kilder Abreu, à frente do projeto Rede Podcast do GAC, Grupo Amigos do Comércio. Agradecendo aqui a presença do Ícaro Cruz, através da Remax, a doutora Deise Magalhães e a doutora Débora Abreu. Mandando um recadinho aí para você que tem acesso a estúdio de podcast no seu bairro, nas grandes capitais ou nos municípios. Vamos fazer uma parceria, implantar o podcast do GAC também na sua região. É muito importante a gente nos tornarmos esse núcleo, esse ponto central para aproximar o poder público da classe empresarial, do consumidor final. Isso é muito importante. Tá? Agradecendo a Flexocard, que é parceiro nosso no cartão Sem Fronteiras Brasil. Você que é empresário, você que quer participar
no nosso podcast, vir aqui contar a sua história, falar um pouquinho do seu segmento, entre em contato conosco pelo Instagram, Rede Podcast do GAC, que é o Instagram, não é isso? É. Ok. E você que está também querendo criar o seu cartão Fidelidade. O nosso cartão do projeto, ele tem vários benefícios na retaguarda. E o interessante é que ele gera um recurso na retaguarda também, que é um bônus consumo. Ele pode ser utilizado nas empresas credenciadas. Mas isso é um outro momento que nós vamos estar falando sobre essa questão do cartão. Agradecendo ao nosso parceiro da Mais Delícia, agora vamos degustar os produtos da Mais Delícia, tá? E daqui a pouquinho estaremos entrando com o segundo bloco do nosso projeto. Vamos ver. Cadê a pastinha aqui? Deixa eu ver aqui. No segundo bloco. Quem estaremos no segundo bloco? Segundo bloco, doutora Daniela Machado, da Método Height, e Priscila Luz, fundadora do Spar Day Cravo e Canela. Voltamos daqui a alguns minutos com o segundo bloco. Obrigado ao estúdio B3, ao Burburinho News e até daqui a pouco.